As pedras, elas servem para você, de degraus para você subir. Se você desistir, você não vai vencer. Eu carrego isso comigo. Isso arde, isso ferve dentro de mim. Quando eu vejo da onde eu vim e aonde eu estou. Eu não tenho palavras para explicar o que eu sinto. Quando eu olho hoje, tem uma casa, um lar meu que eu comprei. Era improvável que eu chegasse até aqui. Poucos estudos, fui criada no sítio, carregando água na cabeça, carregando lenha para cozinhar no fogão a lenha. Gente, mas dentro de mim havia uma vontade de vencer. Havia uma vontade de mudar. E eu fiz por onde isso acontecer, irmãos. A gente não tem apenas que ter vontade. Não. Nós temos que seguir. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que vencer as barreiras, porque não é fácil. Nada é fácil. Quem não nasceu no berço de ouro, é difícil para conseguir as coisas. Mas com Deus nós chegaremos lá. Aleluia. Não vou contar muito, porque isso faz parte do meu livro. Depois eu falo para vocês, em nome do Senhor Jesus. Muita gente já conhece, né? Mas glória a Deus. Ai, Deus maravilhoso. Quando eu olho quantos pedidos eu fiz a Deus e Deus não me ouviu. E hoje eu agradeço. Deus, obrigado, porque o Senhor não me ouviu. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Tenha Deus no teu coração. O versículo da minha vida é Mateus 28, 20. Onde Jesus disse: eis que eu estou contigo todos os dias. Eu acreditei nessa palavra. Eu sabia que não estava só. Eu tive oportunidades de entrar para o mundo errado. Eu tive várias chances até de mudar de vida rapidamente. Eu rejeitei todas, porque eu tenho uma identidade. E isso ninguém muda. Meu Deus, como é forte. Importante isso, gente. Tem gente que se vende por pouco. Meu Deus do céu. Mas quem tem identidade não muda. Isso eu tenho certeza. Quem tem princípios não muda. Deixa eu ir para a palavra, porque senão eu fico aqui conversando. E o tempo passa, gente. O tempo passa muito rápido. Então, a mulher que eu quero falar na Bíblia, que me inspira, é a mulher do fluxo de sangue. Que diz aqui em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Eu quero ler com você. Olha só. Aqui fala dessa mulher, né? Que com sua fé, a fé verdadeira, ela não se acomodou. Ela rompeu limites. E o tema da nossa mensagem é a fé que rompe limites. A fé que rompe barreiras. Nós temos que ter essa fé, porque senão a gente não chega lá aonde a gente quer. Amém? Olha só. Marcos 5, versículo 25 diz assim. Deixa eu colocar aqui o fundo musical, que eu achei que tinha colocado, né, gente? E nem vi. Falando aqui, não vi que não estava o fundo musical. Não sei nem se vocês estavam me ouvindo falar. Porque o som estava tão alto, eu não estava ouvindo o som, não estava ouvindo nada. Meu Jesus. Mas agora sim dá o fundo musical. Olha só. Marcos capítulo 5, versículo 25 diz assim: e certa mulher... deixa eu ver aqui onde é que eu vou ler. Vou começar. Pronto, versículo 24. Diz assim, ó. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Aqui é Jesus. Jesus estava passando
E ali havia uma grande multidão que o apertava. Imagine aí quando Jesus estava aqui na terra, era uma multidão de pessoas que andavam com ele. Aonde Jesus estava, ali estava uma multidão. Pessoas querendo saber se ele era realmente o Filho de Deus, mas também tinha pessoas que lhe seguiam e tinha pessoas que estavam ali apenas para receber um milagre. E olha só, versículo 25 diz assim, ó. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma enfermidade. Ela tinha uma doença há 12 anos. Gente, não é 12 dias. É há 12 anos. Ela vinha sofrendo com essa doença, com esse fluxo de sangue. E naquele tempo, na tradição judaica, as mulheres quando estavam menstruadas, quando estavam no período do fluxo de sangue, elas eram excluídas da sociedade, porque eram consideradas impuras. Ou seja, essa mulher passou 12 anos excluída da sua família, da sociedade. Ela estava num local, num leprosário, num local separado, distante da cidade, aonde só tinha ali as pessoas destinadas a morrer com lepras ou pessoas impuras, que naquela época as mulheres quando estavam menstruadas, elas eram consideradas impuras, e se elas tocassem uma pessoa, a pessoa se tornava impura. Ou seja, era um tempo muito difícil para aquela mulher. Aí diz aqui o versículo 26, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso. Antes ia cada dia mais piorando. Veja que aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Ela recorreu a todas as fontes que poderia sarar, curar aquela mulher daquele fluxo de sangue. Meu Deus. Imagine aí, ela estava longe da sua família, longe ali do convívio social, estava ali, não é, excluída. Como essa mulher estava se sentindo? Além da doença física, também as emoções daquela mulher. Como estavam ali as emoções daquela mulher? E o versículo 27 diz: e ouvindo falar de Jesus. E é o quê? E ouvindo falar de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Essa mulher ouviu falar de Jesus, gente. Meu Deus do céu. Como ela ouvia falar de Jesus, se ela era desprezada, se ela era excluída. Imagine aí que todas as vezes que as mulheres estavam ali no seu período de fluxo sanguíneo, elas iam para aquele lugar. E as mulheres que iam até aquele lugar, fora da cidade, excluídas no leprosário, elas falavam de um Jesus que curava. Aquelas mulheres, quando chegavam lá, começavam a falar: existe um homem aí chamado Jesus que cura, cita os mortos, um homem poderoso. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouvia essas palavras. Meu Deus, como isso é forte. Alguém levava a palavra de Jesus até aquela mulher. E eu estou aqui trazendo a palavra de Jesus até você. A palavra de Deus está indo de encontro a você. Aí diz aqui: e ouvindo falar de Jesus. Veja que em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Meu Deus. Ela ouvia a palavra de Deus e nasceu uma esperança dentro daquele coração. Nasceu uma esperança dentro daquela vida.
Ela não tinha mais esperança, pois a Bíblia diz que ela vinha ficando de mal a pior. E ela já tinha gastado tudo que tinha, gente. Ou seja, essa mulher estava decretada a morrer. Mas ela ouviu falar de Jesus. Alguém, mensageiro de Deus, foi até aquela mulher. E para ela era a única saída, solução. Para aquela mulher que não tinha mais a quem recorrer aqui na terra. Ela colocou dentro do coração dela: eu vou até Jesus. Meu Deus. Essa mulher nasceu dentro dela uma fé que rompe limites. Ela não podia estar no meio da sociedade. Nasceu dentro daquela mulher uma esperança que fez ela agir de acordo com o que ela cria. Meu Deus, isso se chama uma fé com ação, gente. Não adianta a pessoa dizer que tem fé, porque fé sem ação é apenas intenção. Não adianta você dizer que tem fé se você não age segundo você crê. Pois a fé com atitude, ela gera uma intervenção. E aquela mulher que nasceu a fé dentro do coração dela, ela agiu, ela teve uma atitude. Ela disse: é tudo ou nada, eu vou buscar esse Deus. E diz aqui, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou sua vestimenta. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou em sua vestimenta. Aleluias. Ela não podia, irmãos, ser vista por ninguém da sociedade. Se alguém visse ela, ela seria apedrejada. Mas ela rompeu essa barreira. Ela foi ali por debaixo, se arrastando, debilitada. Muitas pessoas ali passando até por cima daquela mulher. Mas ela não desistiu. Havia dentro dela uma esperança. Aleluias. E eu peço ao Senhor que essa esperança nasça dentro de você. Uma esperança viva. Uma esperança que traz o milagre. E ela diz aqui no versículo 28... também, né, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Aleluias, glória a Deus. Eu não sei como está a sua vida. Eu só sei que eu acredito num Deus que do nada faz tudo. E essa mulher que venceu ali barreiras, limites, ela venceu, ela ultrapassou todos os limites, mas havia uma esperança dentro dela e uma fé real, uma fé verdadeira, que ela acreditava: se eu tocar nas vestes dele, eu serei sarada. Pai, em nome de Jesus, que essa fé, Deus, possa nascer no coração dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. E o versículo 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu em seu corpo estar já curada daquele mal. Aleluias. Quando ela chegou ali, por baixo daquele povo, pisoteada, se arrastando, com a cabeça coberta, porque ninguém poderia reconhecer quem era ela, porque ela poderia, irmãos, ser apedrejada. Mas isso não impediu ela de ir até Jesus. Isso não impediu ela de buscar na pessoa certa a cura que ela precisava. Ela venceu os limites. Ela venceu as barreiras. Ela venceu a dor. Aleluias. E a Bíblia diz que assim que ela tocou
nas vestes de Jesus, ela sentiu, o sangue parou naquele momento. Aleluias. E o versículo 30 diz: e logo Jesus, conhecendo que de si saíra, e logo Jesus, conhecendo a virtude que de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. O Senhor Jesus está esperando você tocar nas vestes dele. Porque quando a gente toca com fé, com esperança, meu irmão, o milagre acontece. Você chama a atenção de Jesus. Quando você age com fé, quando você age ali baseado naquilo que você crê. Eram 12 anos de sofrimentos. Essa mulher já estava acostumada, aliás, já tinha virado rotina aquele sofrimento para ela, mas ela não aceitava aquilo. Ela não aceitava, mas ela foi atrás da solução. Às vezes, no primeiro obstáculo, a gente já desiste. Irmãos, eu olho para essa história e lembro da minha história. Eu tive vários obstáculos para desistir, gente. Eu tive vários obstáculos. Sozinha, fui acusada de roubo, fui assaltada 20 vezes. As portas se fecharam várias vezes. E eu não desisti, porque eu sabia que Deus ia mudar a minha história. Essa mulher também sabia que se ela chegasse até Jesus, a história dela seria mudada. Porque ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei sarada. Ela tinha essa certeza dentro dela. Aí diz aqui o versículo 31. E disseram-lhes os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz quem me tocou. Ou seja, os discípulos de Jesus começaram a questionar: Senhor, como o Senhor pergunta se alguém te tocou? Porque várias pessoas tocavam em Jesus. Ele estava ali apertado na multidão. Mas a Bíblia fala que uma pessoa tocou em Jesus e esse toque foi diferente. Que o seu toque seja diferente, que o seu toque seja carregado de fé e esperança, porque é nesse toque que Jesus muda a história. Aleluias. Versículo 32 diz: e ele olhava em redor para ver quem a isso fizera. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aleluias. Glória a Deus. Meu Deus. Versículo 34 diz: e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aleluias. Glória a Deus. Veja que o Senhor Jesus disse que a fé daquela mulher fez ela ser curada. Mas a fé daquela mulher não é uma fé qualquer. É uma fé real, é uma fé verdadeira. É uma fé que tem ação, que tem atitudes. É uma fé que vence, que rompe barreiras, que rompe limites. É uma fé que não existe impossível. Ela vai até o fim. Aleluias. E eu oro a Deus, peço ao Senhor que Ele te dê essa fé. Mas você tem que buscar. Aleluias. Essa é a palavra do Senhor. Veja como essa mulher, para ela não tinha mais solução aqui nessa terra. Porque a Bíblia é bem clara quando diz que tudo ela fez. Ela atravessou os obstáculos para tocar em Jesus.
Mas às vezes nós, no primeiro obstáculo, nós desistimos. Como iremos vencer, irmãos? Como? Aleluias. Ela era uma mulher isolada. Ela era uma mulher fraca, cansada. Mas mesmo assim, ela decidiu tentar mais uma vez. Por que você quer parar? Você acha que no meu coração alguma vez não veio a vontade, o desejo de desistir porque eu não via nenhuma saída? Você acha que não veio também isso em mim? Mas eu não aceitei isso. Eu não aceitei, eu preferi crer na palavra de Deus. Essa mulher cria que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Aleluias. Ah, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi ministrada, Deus. Ajuda essa pessoa, Pai, a romper os limites, a vencer os obstáculos, as barreiras, meu Deus, da vida. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma delas. Pai, eu oro pelo esposo da Kézia, Deus, que vai fazer uma cirurgia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a frente, Deus. O Senhor é o Deus de já, o Senhor é o Deus do impossível. Tira todo embaraço, Senhor Jesus. Pai, se há algum embaraço, algum impedimento, Deus, o Senhor é poderoso para tirar, Deus, porque nada é impossível para ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro e eu determino em nome de Jesus que as portas se abram e tudo dará certo em nome de Jesus para essa cirurgia. Pai, eu oro por todos os pedidos de oração aqui, Deus. Pessoas que colocaram aqui seus pedidos, ó Deus. Pessoas que estão orando por cura. Pessoas que estão orando por cirurgias. Pessoas que estão orando, Deus, pela própria vida, pela vida de alguém. Deus, pessoas que não escreveram aqui, também nem precisa, porque o Senhor conhece cada uma delas. E eu estou aqui, Deus, para orar, para interceder por essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Coloca isso no teu coração. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Nasceu uma fé real, verdadeira dentro do coração dela. E essa fé não ficou apenas na intenção. Ela agiu. Ela tomou atitudes. Ela perseverou em meio ao impossível. E Deus deu vitória para aquela mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Creia no poder de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Guarde no teu coração a fé que rompe limites, a fé que rompe barreiras, a fé que rompe os obstáculos. E esta mulher e você pode também vencer em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu vou postar esta live também ali no meu canal do YouTube. E eu peço a você, se inscreva no meu canal, porque tem gente que não tem Instagram. Então, ela só ouve a palavra, esta live, quando eu termino a live, eu baixo aqui a live do Instagram e posto no canal do YouTube. Então, tem pessoas que só ouvem essa palavra depois. Então, eu queria que você me ajudasse a ter mais inscritos, para que depois eu venha fazer as lives pelo YouTube. Todas as pessoas poderão assistir. Ainda está limitado aqui, porque tem gente que não tem esse canal, não tem, não é,
o Instagram, tá bom? Então Deus abençoe, em nome de Jesus. Você vai escrever aqui nesta live: eu vou vencer todos os limites que eu me encontrar, que vier todos os obstáculos, eu vencerei. Você vai escrever assim: eu vencerei todos os obstáculos, porque Jesus está comigo. Amém? Eu vencerei todos os obstáculos, porque Jesus está comigo e eu vou agir conforme a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, fique na paz em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, amo você e eu voltarei, se assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe.